Olá, nono ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje vamos conhecer um pouco aí sobre os tigres asiáticos. Então, o termo tigre asiático se refere aí a 4 países da Ásia. Quais são esses 4 países? Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Então, o nome tigres asiático refere-se aí à sua velocidade no seu desenvolvimento, tanto industrial como econômico. A partir da década de 1970, né, os países asiáticos, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, mais a cidade de Hong Kong, né, China, passaram a ser chamados de tigres asiáticos. Trata-se de um conjunto de países, com exceção de Hong Kong, né, do sudoeste, aliás, do sudeste asiático, de industrialização recente. Então, seguiram os passos do Japão, criando um modelo de industrialização voltado fundamentalmente aos mercados externos. Destaca-se o comércio de produtos tradicionais e industrializados. Então, gente, os tigres asiáticos é um conjunto de países aí, né, com uma industrialização recente que apresentaram um desenvolvimento tanto industrial como econômico bem acelerado, né? Então, por isso que eles ficaram conhecidos como os tigres asiáticos. Após se recuperar, né, dos principais impactos da Segunda Guerra Mundial, o Japão passou a efetuar investimentos econômicos e financeiros em países dessa região, marcadamente, né, pobre e com uma acentuada disponibilidade de mão de obra barata. Essa área ficou conhecida como a periferia japonesa. Com essa onda de investimentos econômicos, financeiros e ideológicos, esses países passaram a possuir as características de uma economia emergente, né? Então, devido aí os problemas, né, da Segunda Guerra Mundial, que deixou a economia do Japão totalmente destruída, né? Ele começou a se recuperar, e aí começou a investir, né, nos países aí dessa região, onde aí esses países, né, disponibilizava mão de obra barata. Então essa área ficou conhecida aí como a periferia japonesa, porque foi aí onde o Japão começou a investir, né, para poder recuperar a sua economia. Então, com isso, nasceu os tigres asiáticos, com um modelo econômico voltado para a fabricação de bens de consumo para serem comercializados nos países desenvolvidos. Então, os primeiros países que formaram o grupo foram, como já foi citado anteriormente, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Então, esses aí foram os 4, né? Os 4 países que formaram o primeiro grupo aí dos tigres asiáticos. Então, em relação a Singapura e Coreia do Sul, dentre os países que formam os tigres asiáticos, a Coreia do Sul e também Singapura destaca-se pela importância e pelo dinamismo de sua economia regional. Singapura é um país com 618 quilômetros quadrados, né? E apresenta uma população média de 5,2 milhões de habitantes. É um país localizado no arquipélago ao sul da Península da Malásia, né? E em relação à Coreia do Sul, ela está localizada na porção meridional da Península Coreana. Tem território montanhoso e é banhado pelo Oceano Pacífico. Tem uma extensão territorial de 99 mil quilômetros quadrados e uma população média de 50 milhões de habitantes. Gente, aqui traz algumas características, né, relacionadas a esses 2 países aí que fazem parte dos tigres asiáticos, que tem algumas semelhanças aí em relação à sua economia, em relação ao seu desenvolvimento econômico, né? Então, quanto à economia,
Ambos apresentaram uma acelerada e elevada taxa de industrialização e desenvolvimento econômico ao longo das décadas de 1970 e 1980, com destaque aí para os setores da indústria. Então, Singapura se destacou aí no setor industrial, na biotecnologia, indústria farmacêutica, além do turismo, né, portuário e também no bancário. Já a Coreia do Sul se destacou aí na construção naval, setores automobilísticos e de telecomunicações. Outra questão em comum está relacionada à quase total dependência da importação de combustíveis fósseis. Sobre a qualidade de vida em ambos, né, nos dois países aí, os indicadores sociais são elevados, né? Então, apresenta aí uma boa qualidade de vida, tanto Singapura quanto Coreia do Sul, né? Apresenta uma taxa de mortalidade bem baixa, a população é praticamente alfabetizada, a expectativa de vida também é bem elevada. Então, os dois, né, apresentam em relação ao seu desenvolvimento econômico e industrial muitas características semelhantes. Crise asiática, uma crise que aconteceu aí em 1997. Então, no final da década de 1990, a economia dos tigres foi atingida por uma crise. Que essa crise foi gerada por conta da indisciplina, né, indisciplinaridade, tomada de empréstimos de capital externo com juros altíssimos. Esse fato produziu elevadas dívidas externas, também instabilidade monetária e inflação, atingindo principalmente os novos tigres asiáticos. Olha aí, gente, há outro grupo aí de tigres asiáticos, né? Já um novo grupo. E quais são os países que fazem parte aí? Malásia, Indonésia e Tailândia, certo? Então, além, né, desses novos tigres asiáticos, as Filipinas e também a Coreia do Sul foram atingidos aí por essa crise aí econômica. Os tigres asiáticos, então, buscaram auxílio financeiro junto aí ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Atualmente, essas economias estão se recuperando e voltaram a crescer de maneira organizada, porém moderada, né? Porém de uma forma mais calma, vamos dizer, sem tanto aceleramento aí no seu processo industrial. Então, gente, essa crise aí que aconteceu em 1997, né, foi devido aí aos empréstimos, né, que foram tomados pelos países, que esses empréstimos tinham juros altíssimos. Então, chegou um ponto aí que essas dívidas, né, produziram aí, que esses empréstimos, aliás, produziram elevadas dívidas externas, como também instabilidade monetária e inflação, atingindo tanto os países do grupo dos tigres asiáticos, como aí o novo grupo, né, dos novos tigres asiáticos. Então, todos esses países foram afetados por essa crise. Então, novos e novíssimos tigres asiáticos. A partir do elevado desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, houve aí na década de 1990 uma expansão dos investimentos do capital estrangeiro para outros países do Sudeste Asiático. Esse fato aí ocasionou um repentino e elevado processo de industrialização, semelhantes ao que ocorreu na mesma região na década anterior. Então, com isso aí, nasciam assim a segunda geração, ou os novos tigres asiáticos, que são Malásia, Indonésia e Tailândia. Então, mais recentemente, o Vietnã e as Filipinas também se destacaram. Então, são, portanto, os novíssimos tigres asiáticos. Então, gente, o primeiro grupo, né, dos tigres asiáticos que apresentaram aí
um grande desenvolvimento, um acelerado desenvolvimento econômico e industrial, e aí com o passar do tempo, né, já aí na década de 1990, surgiu aí uma segunda geração ou novos tigres asiáticos, formado aí por Malásia, Indonésia, Tailândia e mais recentemente temos aí o Vietnã e as Filipinas. A economia e a industrialização dos novos e dos novíssimos tigres asiáticos também foram baseados em um modelo voltado para a produção e exportação. Então, enquanto nos veteranos, né, o governo investiu na educação e na qualidade do seu povo, os mais recentes tigres asiáticos apresentam mão de obra menos qualificada e, consequentemente, mais barata. Então, preste atenção na diferença que há de um grupo para outro, da primeira para a segunda geração. Então, na primeira geração, né, a economia e a industrialização, né, dos novos e dos novíssimos tigres asiáticos foram afetadas também, né, por esse novo modelo aí voltado para produção e também exportação. Então, o que o governo fez? Investiu, né, nos veteranos aí em uma educação, né, de qualidade do seu povo, e para os novos tigres asiáticos, o que aconteceu? Esses países aí apresentam, né, uma mão de obra menos qualificada, então, consequentemente, mais barata. Então, há essa diferença de uma geração para a outra. A exploração da mão de obra. Então, não foram adotados governos democráticos nos tigres asiáticos, os modelos políticos são altamente centralizadores e os trabalhadores são submetidos a longa jornada de trabalhos com baixa remuneração e, em alguns casos, com trabalho infantil ou escravo. O desenvolvimento dos tigres asiáticos aconteceu através da obsessão da infraestrutura e da tecnologia por meio dos investimentos estrangeiros em associações com grupos nacionais e o Estado, e em troca também de mão de obra barata e mal organizada. Então a gente sabe, né, que os países onde possuem uma mão de obra mais barata é onde os países desenvolvidos investem, né, porque as pessoas trabalham mais e ganham menos, né? Então é o que acontece aí, né, nos novos tigres asiáticos, onde a mão de obra, né, é barata, é mais barata e também possui uma qualificação bem menor em relação aos demais países. Tá aí o mapa dos tigres asiáticos. Eu tenho aí na cor vermelha representando os tigres asiáticos da primeira geração e na cor amarela os novos tigres asiáticos, né, que formam aí a segunda geração. Então, na primeira geração temos aí Coreia do Sul, Taiwan, né, Singapura e Hong Kong. E na segunda geração, na cor amarela, eu tenho aí Indonésia, Malásia e Tailândia. Então tá o mapa aí para vocês, né, mostrando aí os países que formam aí o grupo dos tigres asiáticos. Só lembrando mais uma vez que tigres aí refere-se à velocidade com que esses países, né, conseguiram se desenvolver, conseguiram o seu desenvolvimento econômico e também sua industrialização bem acelerada. Então, ficou conhecido como tigres asiáticos. Gente, dessa aula ficamos por aqui. Espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula.